Hoje nós vamos tratar do problema das bets, né, essas casas virtuais de aposta aí. O governo federal regulamentou as bets e forneceu licenças para o funcionamento de um conjunto dessas entidades, dessas pessoas jurídicas, para poderem realizar apostas virtuais no Brasil. Sem entrar aqui no mérito se é adequado ou não haver legalização desse tipo de jogo no Brasil, isso é uma discussão mais complexa, né? A situação que nós estávamos era muito ruim, porque não havia regulamentação do jogo e o jogo estava rolando aí a solto. Então, nesse ponto, é um avanço ter, sem dúvida alguma, regulado, estabelecido uma regulação, regras do Estado, para poder controlar o jogo. O jogo é uma atividade sensível, porque, primeiro, ela implica em vício, pessoas que se viciam nessa coisa de jogo e, com isso, comprometem seu patrimônio. E muitas vezes gente carente, gente que acaba comprometendo a sua sobrevivência, condições mínimas de sobrevivência adequada, né, por conta do jogo. E outro grande problema que tem é a lavagem de dinheiro. O jogo é utilizado, é uma atividade sensível para a lavagem de dinheiro do crime organizado. O crime organizado hoje é uma ameaça à segurança nacional no Brasil. Quer dizer, então tem que se ter muita cautela para acabar não criando um instrumento que estimule as práticas de crime organizado no Brasil. Então, vamos dizer, a regulação busca exatamente evitar essas questões mais sensíveis, né? O mundo, ou uma boa parte dos países democráticos e avançados do mundo, tem já regulado esse tipo de atividade de jogo, mas não tiveram a mesma dificuldade que a nossa. Por quê? Porque em países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, você tinha o jogo físico já liberado e regulado, o jogo de cassino, etc. E quando surge o jogo virtual, se criou um mero braço nessa estrutura de regulação e fiscalização para regular e fiscalizar a atividade de jogo virtual. Aqui no Brasil, não. Nós saímos de um modelo de loteria esportiva, que é um modelo de concessão de serviço público, ou seja, muito estrito, onde o Estado controlava praticamente toda a atividade de loteria, para uma atividade de jogo virtual privado regulado. Então nós fizemos um salto, sem passar pela instância do jogo físico. Nós não temos uma agência de controle de jogo, nós não tínhamos regulação, nós não tínhamos estrutura de fiscalização, não temos até hoje. Então essa estrutura vai ter que ser criada, a meu ver, para poder regular bem a atividade de jogo. E realmente, embora haja uma legislação regulando e várias portarias dos ministérios envolvidos aí da Fazenda e do Esportes relativa à atividade, a realidade é que essa regulamentação ainda é fragmentária, comparada à regulação, por exemplo, de Nova Jersey, da Inglaterra, da França e da Alemanha, é uma regulação ainda tímida, que não, vamos dizer, detalha no nível que deveria detalhar e não estabelece uma regulação genérica que, a partir dos princípios da confiabilidade e do disclosure, de você abrir a estrutura da sociedade, né? As pessoas jurídicas na área de jogo precisam abrir a sua estrutura social até chegar nas pessoas físicas, dono desse empreendimento, porque é importante haver a fiscalização da vida dessas pessoas físicas. No primeiro mundo, se um dono de cassino, pessoa física, é visto fotografando com alguém que é ligado ao crime, ele já perde a licença. Ou seja, há um nível de fiscalização ética, de conduta social, penal também muito grande. Então não dá para ficar pura e simplesmente regulando ou dando licença para a pessoa jurídica sem ter noção de quem lá é a pessoa física que está no fim. Essa pessoa jurídica é propriedade de outra pessoa jurídica, que é propriedade de outra pessoa jurídica. Tudo bem, não tem problema ser, só que tem que ir abrindo essas pessoas jurídicas até chegar na pessoa física e essa pessoa física ter a sua vida com certo controle estatal. É o ônus que a pessoa tem por poder explorar jogo, porque é um mecanismo de controle para que não haja utilização desse jogo pelo crime organizado. E também há que ter regulação da possibilidade de apostar. Não se pode usar benefício social para apostas de jogo. Isso é algo que é relativamente consenso no mundo, né? Existem muitos, até cassinos físicos, que proíbem que a população local ingresse nos cassinos. Eles são abertos em alguns lugares do mundo só para turistas, né? Ou seja, existir limitação à possibilidade de quem aposta, o universo subjetivo dos apostadores, digamos assim, é algo natural no mundo também. Então nós tivemos essa semana, por exemplo, a ordem do ministro Fux proibindo que se use de benefícios sociais como Bolsa Família para fazer apostas. Não é equivocada essa decisão dele no plano de mérito. Eu não sei se é papel do Supremo ingressar nessa atividade regulatória do Estado. Isso é uma outra questão que nós vamos ter que discutir se o Supremo tem ou não um papel para isso.
Agora, no mérito, ele tem razão, deve haver mesmo restrições, o próprio Estado já deveria ter feito isso através da sua regulação. Portanto, nós precisamos de uma reforma na legislação que regula, e, a meu ver, precisamos criar uma agência com uma estrutura própria para fiscalizar a atividade de jogo. Ou a gente tem isso, ou é melhor não ter jogo no Brasil. É melhor não ter isso. É realmente proibir o jogo e reprimir a atividade de jogo, inclusive virtual. Se é para ter jogo, precisamos ter uma legislação que regule, portarias, decretos que complementem essa legislação, e precisamos ter uma estrutura de fiscalização e controle que seria uma agência mesmo, com uma autonomia para poder realizar isso e com uma estrutura embaixo dela para poder realizar essa atividade fiscalizatória. Então é isso que eu acho que eu tenho para falar por hora de forma genérica em relação à BET. Agradeço muito a atenção de vocês.